salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Eu não sei se vocês já repararam, né? Mas o homem solteiro é invejado pela sociedade. Ponto. Né? Voltei nesse assunto porque é importante da gente suscitar, né? O fato de que o Brasil, eu acredito, é minha opinião, né? Acredito que o Brasil é o país mais invejoso do mundo, né? Alguns irão ter discordância de mim nesse sentido, né? Mas mesmo sem ter ido em outros países, posso comprovar essa questão, né? Eu acredito que nenhum outro país no mundo, nenhum outro país no planeta tem a inveja que o Brasil postiu tem, né? Agora, pessoal, por que incomoda, né? Porque o solteiro ele expõe a hipocrisia, as hipocrisias, melhor dizendo, que existem nessa sociedade moderna, né? Por exemplo, aqui no Brasil há muito essa cultura, né, por assim dizer, de relacionamentos por conveniência, né? Quer dizer, a mulher se interessa, acaba se interessando muito mais pelo que o homem tem, em termos de bens materiais, né? E o que acontece? O que acontece? Isso não gera algo mais, assim, muito mais genuíno, né? É esse meu entendimento, né? Porque eu, enquanto cristão, né, tenho que acreditar nas questões naturais. Até mesmo você que não é cristão pode entender o que eu estou falando aqui, né? É esse o ponto, pessoal. O que a gente tem visto aqui, que o homem está cada vez mais valendo o que ele tem, né? Se ele não tem o que oferecer, né, é lógico que a invisibilidade, por assim dizer, deste mesmo homem é exposta. A diferença, né, é você sabendo dessa informação, não é necessário que tu faça alguma coisa, né, assim, no sentido de tentar reverter. Não. Mas acaba que você se torna consciente do cenário de relacionamentos atuais. Antigamente, né, antes, né, da década de 1950, o que acontecia? Bastava o homem ser honesto para que ele pudesse ter um relacionamento, né? Hoje em dia, com esse advento do feminismo, o que aconteceu? Muitas mulheres acabam tendo ódio barra desprezo, né? Barra ranço também do homem, né? Fora o fato de que o próprio sistema daqui do Brasil é feminista, né? É só você verificar o que é passado na Globo, Band, SBT, Record, etc, né? Quer dizer, o que eles passam pra gente é que a figura feminina, né? A figura da mulher, ela vale muito mais do que o homem é negligenciado, né? O homem é escanteado, né? É esse o ponto que a
notoriamente, né? Às vezes, o que que acontece, né? Mesmo que a mulher não estude sobre o feminismo, ela acaba sendo doutrinada midiaticamente por essas mídias, né? Se elas não são doutrinadas midiaticamente, ah, se elas não são doutrinadas midiaticamente por essa imprensa daqui do Brasil, que é muito feminista, né, diga-se de passagem, elas são influenciadas por essas artistas, entre aspas, né, tipo Anitta, Luísa Sonza e etc, né? Inclusive, Anitta e Luísa Sonza são só conhecidas no Brasil, né? Se você perguntar sobre essas figuras em outro país, com certeza muita gente não irá saber de quem se trata, né? É esse o ponto, né? Então a gente percebe, né, notoriamente, né, que a sociedade brasileira está invertida, né? E também, né, esse advento das mulheres no mercado de trabalho atrapalhou muito também, né? Porque o que a gente vê antigamente, né, as mulheres se restringiam ali somente a ter um cuidado, né, com tarefas domésticas, né? Hoje em dia, né, com essa mídia pregando, né, a todo momento sobre um tal feminicídio, que eu acredito que não exista, né, até porque se você verificar os gráficos verdadeiros, né, 93% dos homicídios, né, porque eu não posso falar a palavra inteira, né, porque eu não trabalho com vídeo, são de homens, né, 92 ou 93%, né, então quer dizer, somente 8%, né, nessa questão envolve mulheres, né, mas a imprensa daqui insiste em dizer, né, que existe, mas enfim, pessoal, aqui que eu sempre procuro trazer é minha visão de mundo, né, independentemente dos outros, né. Eu não estou aqui para agradar, não estou aqui para fazer média com ninguém, né? Quem se identificar com o meu conteúdo, que se inscreva, que continue, né? Mas esse é o ponto, pessoal, esse é o ponto. A gente vive num país onde há uma cultura misândrica, tá? Alguns não reconhecem isso, alguns dizem que está tudo normal, né? Existem aqueles gatos que não acordam de jeito nenhum, né? Acham que bajular mulheres em redes sociais é o correto, né? Porque há também no subconsciente dele, né, de que o homem precisa se provar o tempo inteiro, né, para poder se adequar no que a mulher quer. Quer dizer, a gente vive numa sociedade onde é ginocêntrica, né, na verdade, né, porque tudo gira em torno da mulher. Quer dizer, o homem tem que se provar a todo momento, ele tem que mover montanhas, né? E acredito que esse ritmo não é o ideal, né? Não é o ideal para se ter um equilíbrio no relacionamento, né? Algumas pessoas não conseguem perceber isso que eu tô dizendo aqui, né? Porque são cegas realmente, né? É esse o ponto, né? O conhecimento, pessoal, o conhecimento liberta, né? Então, acredito que o solteiro desperto, né, ele se sobressai nessa sociedade atual, porque aquele que
E é gado tá lá, né, querendo se provar o tempo inteiro, né? Agora, aquele que é solteiro, desperto, automaticamente a gente pode associar a liberdade, né? É um exemplo de homem livre de verdade, né? Ele não depende de validações femininas, né? É esse o ponto, né? É esse o ponto. O solteirismo hoje em dia, pessoal, ele te traz assim um conforto, estabilidade, enfim, é muito importante que a gente cultive nesse momento, né, nesse atual momento onde a gente vê, né, que o Brasil está cada vez mais indo para o caos, né? Aliás, já está no caos, né? Mas que a gente cultive cada vez mais o que? Esse senso de pertencimento, né? E quer queira ou não, pessoal, a gente não pode seguir manadas, né? O que eu costumo dizer é que é muito mais fácil trabalhar em prol do sistema hoje em dia do que ir contra ele, né? Por quê? Porque o tempo todo, né, o sistema quer que o indivíduo não tenha opinião própria, né? Quer que as pessoas sejam influenciadas. É esse o ponto, né? É esse o ponto. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. É lógico que eu trouxe aqui alguns fatores pelos quais o solteiro é invejado tanto pela sociedade quanto pelo sistema, né? É lógico que eu poderia me desdobrar, mas resumidamente, pessoal, o solteiro acaba expondo essa hipocrisia que existe atualmente, né? Não só no cenário de relacionamento, mas também hipocrisia no sistema, né? É lógico que a gente nunca irá deixar de ser gado totalmente, até porque a gente paga impostos, né? A não ser que tu viva isolado, não compre nenhuma comida, esse é o ponto, tá? É esse o ponto. Mas o solteiro, ele tem, assim, pessoal, ele tem liberdade para viajar, né? Assim, muitas das vezes, né, a gente vê, pessoal, não é só questão de expor a hipocrisia, né, mas também o solteiro expõe a falsidade que existe nos tempos atuais, né? Enfim, a gente vê notoriamente, né? Notoriamente que a sociedade hoje em dia está sendo movida muito por máscaras, né? E é isso o ponto, né? Isso não traz um significado, é esse o ponto, né? Algumas das mulheres daqui do Brasil dizem que o feminismo é sobre igualdade. Não, pessoal, é sobre a ódio à figura masculina, né? E não existe essa parada de feminismo, né? Quando o feminismo pega mal para elas, né? Elas começam a dizer que não, essas que estão atuando errado são feministas, né? Não são feministas, né? Quer dizer, elas querem sair pela tangente o tempo todo, né? Mas a gente sabe que se trata mesmo do feminismo. O feminismo é mesmo um certo tipo de vingança, por assim dizer, né? Um certo tipo de ódio mesmo, a figura masculina. Elas querem dizer que não, mas se trata disso, né? Enfim, pessoal,
era o que eu tinha para dizer, né? O Scooter é muito invejado pelo fato de ele ter, repetindo aqui, estabilidade, liberdade. Ele pode ir para qualquer canto do mundo sem conceder satisfação para os outros, né? E é isso que eu tinha para dizer, né? Qualquer outro detalhe trago em novos conteúdos, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.